Todo mundo usa a internet. Ela está no celular, no trabalho, no entretenimento, no GPS, nos carros, nos pagamentos, nos estudos, na forma como você procura emprego e até no jeito que você conhece novas pessoas. Mas por mais presente que ela esteja, quase ninguém sabe como essa rede gigantesca realmente surgiu. A maioria das pessoas imagina que a internet foi criada por alguma empresa gigante num laboratório futurista ou que nasceu direto da web como ela existe hoje. Mas a verdade é completamente diferente. A internet não nasceu pronta, nem nasceu bonita. Ela nasceu do medo, de tensões políticas, de falhas técnicas, de cientistas teimosos e de decisões que poderiam facilmente ter dado errado. Ela nasce do improviso, do acaso, da curiosidade e do desejo de conectar mentes, não somente máquinas. Por isso, aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje você vai entender a história da criação da internet, a história de engenheiros, físicos, programadores e visionários que criaram aos poucos o sistema que sustenta a sua carreira, a sua vida digital e boa parte da economia mundial. Para começar, a gente volta para uma época em que computadores ocupavam salas inteiras e o mundo vivia com medo de um ataque nuclear. A primeira fagulha que leva à internet surge no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham uma preocupação constante. Se a União Soviética atacasse as linhas de comunicação do país, como garantir que mensagens militares sobrevivessem? Naquela época, as redes eram centralizadas. Bastava destruir um ponto crítico e tudo caía. É nesse cenário que aparece Paul Barron, pesquisador da Rand Corporation, com uma ideia que parecia absurda: criar uma rede que não pudesse ser destruída. Mas para isso ele propõe que cada mensagem fosse dividida em pequenos pedaços independentes, que viajam por caminhos diferentes e se reencontram no destino. Era como mandar um livro rasgado em dezenas de envelopes por rotas aleatórias, confiando que todos chegariam eventualmente. Parece loucura, né? E é ali que nasce o conceito de comunicação por pacotes, o mesmo princípio que até hoje move a internet. Naquela época, o governo americano achou a ideia complexa demais, cara demais e muito improvável. Mas, como toda boa inovação, ela ficaria guardada esperando a sua hora de voltar. Enquanto Barron lutava para convencer os militares, universidades e laboratórios dos Estados Unidos, estavam imersos em outro desafio: conectar computadores de forma eficiente. A ARPA, a Agência de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa, financiava experimentos para criar uma rede que permitisse colaboração entre os pesquisadores. E é assim que nasce a ARPANET, o ancestral da internet. E em 29 de outubro de 1969 acontece um dos momentos mais icônicos da história da tecnologia. A primeira mensagem enviada via rede entre duas máquinas, uma na UCLA e outra na Stanford Research Institute. A mensagem seria login, mas, como toda boa história de tecnologia, nada funciona de primeira. A rede cai na segunda letra, então o outro lado recebe apenas o LO. Meus amigos, a internet começou também com erro, mas mesmo com falhas, a ARPANET cresceu. Em poucos anos conecta universidades, centros de pesquisa e laboratórios militares. Pela primeira vez, computadores distantes conversam como se estivessem na mesma sala. Só que havia um problema: não existia uma forma padrão de interligar as redes diferentes. A ARPANET era só uma entre várias redes experimentais que começaram a surgir. Para criar uma rede de redes, alguém precisaria resolver um desafio monumental. E foi quando, no início dos anos 1970, dois pesquisadores, Vint Cerf e Bob Kahn, criaram aquilo que é até hoje o coração da internet, o conjunto de protocolos TCP/IP. A genialidade deles está em um princípio simples: não importa qual computador, qual cabo, qual sistema operacional, se todos falarem TCP/IP, todos conversam. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET desativa seus protocolos antigos e migra oficialmente para o TCP/IP. Esse dia é considerado por muitos o nascimento real da internet moderna. Mas mesmo com a infraestrutura funcionando, a experiência ainda era extremamente técnica. Endereços eram difíceis, localizar recursos era complicado e não havia uma forma simples de navegar. E é aqui que entra uma figura que quase sempre é esquecida nessa história: Elizabeth Feinler. Foi ela que, nos anos 70 e 80, liderou o NIC, o Network Information Center. Enquanto todos discutiam protocolos e cabos, ela organizava a lógica dos nomes. Foi sob sua liderança que nasceram os domínios .com, .edu, .gov, .org e .mil. Elizabeth criou diretórios, catálogos, convenções e o equivalente às primeiras páginas amarelas da internet. Bem antes do Google existir, existiu o trabalho dela. Sem Elizabeth, a internet seria um território quase impossível de navegar, mas com ela, a internet ganhou identidade.
Porém, ainda faltava uma peça essencial aqui, uma forma de transformar esse espaço técnico num ambiente acessível para qualquer pessoa, não apenas para militares, cientistas e engenheiros, que eram os únicos que podiam ter acesso naquela época. No início dos anos 90, no CERN, na Suíça, um físico chamado Tim Berners-Lee percebeu que havia um problema meio curioso. Milhares de pesquisadores produziam documentos, gráficos, análises e resultados, mas quase ninguém conseguia encontrar essas informações de forma rápida. A solução dele seria tão simples quanto brilhante. É quando ele cria um método de ligar documentos entre si, o hipertexto, e desenvolve 3 elementos fundamentais: o HTTP, o HTML e o primeiro navegador da história. Era o nascimento da World Web. E aqui vem uma das maiores curiosidades dessa história. Tim Berners-Lee podia ter patenteado tudo, poderia ter lucrado bilhões com isso. Ele literalmente poderia ter criado a maior empresa do mundo, mas ele não fez nada disso. Ele entregou a web gratuitamente para o mundo, acreditando que o conhecimento deve ser acessível. Genial, né? A internet então dá um salto estrondoso porque ela nasce livre, e essa liberdade molda tudo o que vem depois. Quando a web se populariza, a internet começa a ganhar rosto, comportamento e até cultura. Os navegadores evoluem, o Mosaic abre caminho para a Netscape, que depois dá espaço para a Internet Explorer. A internet chega às casas, e-mails se tornam parte da rotina, e empresas descobrem que podem existir exclusivamente online, e comunidades digitais começam a florescer aos poucos. Os mecanismos de busca surgem como forma de organizar nesse universo constante expansão. Redes sociais experimentam os primeiros modelos de interação pública, fóruns e blogs se tornam espaços de troca, debate e cultura digital. E os primeiros marketplaces criam o embrião do e-commerce moderno. A internet deixa de ser só infraestrutura para se tornar basicamente uma sociedade. E quando você entende essa trajetória de Barra a Cerf e Khan e Feiler a Berners-Lee, percebe que a internet não é feita de máquinas, ela é feita de visão, arquitetura, abstração e capacidade de resolver problemas que ninguém via. Isso é exatamente o que diferencia o dev que só escreve código de um dev que é disputado pelo mercado internacional. A senioridade é a leitura de sistemas, e o mercado global paga muito bem por isso. Se você quer entender se está apto para dar esse próximo passo na sua carreira e conquistar uma vaga na gringa, agende uma consultoria gratuita com o time da Coders. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. A história da internet não é linear, acho que você percebeu. Ela não tem um único inventor ou um único momento de eureka. Ela é uma construção coletiva, atravessada por conflitos, improvisos e genialidades que se somam ao longo de décadas. E talvez seja justamente isso que a torna tão humana. Você usa a internet todos os dias, mas agora você entende que ela nasceu de ideias que quase não foram aceitas, de trocas entre pessoas que nunca imaginaram o tamanho do impacto que teriam e de decisões que poderiam ter sido completamente diferentes. Então, se você gostou de mergulhar profundamente nessa história e quer acompanhar os próximos episódios da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação, não deixe de se inscrever no canal, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que nunca parou para pensar de onde a internet realmente veio. Te vejo no próximo vídeo.